Vocês assentar. Glória a Deus. É bom poder estarmos nessa noite adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Estão prontos? Estão prontos? Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Todas as vezes que nós, presta atenção, todas as vezes que nós não entendemos o processo de Deus, todas as vezes que nós não temos discernimento do trabalhar de Deus, e o discernimento não é só uma condição que eu tenho de julgar, né? Porque o homem espiritual ele discerne, ele julga todas as coisas. Muitas vezes a falta de discernimento é a falta de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, não é conhecimento da palavra, mas o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Quando eu não conheço a pessoa, ou eu estou falando agora uma pessoa comum, vamos supor, quando eu não conheço bem o Marcos, eu não tenho certeza se ele faz isso ou não. Então quando nós não conhecemos Deus, nós podemos atribuir todas as coisas ao diabo, ou nós podemos atribuir todas as coisas a Deus. Nós podemos atribuir que todo mal, pastor, mas não é o diabo que faz o mal? Sim, mas às vezes nós não entendemos o processo. E eu quero falar um pouco sobre a questão do processo de Deus na nossa vida. A jornada, a caminhada com Deus, como que Deus, ou melhor, qual o objetivo desse processo? Quando nós falamos de um livro de Jó, um livro com 42 capítulos, o livro mais antigo da Bíblia, os teólogos dizem que foi escrito provavelmente na época de Noé, um livro com 42 capítulos. Muitas pessoas pensam que o livro de Jó é um livro totalmente voltado ao diabo, aonde o diabo destruiu a vida de Jó, aonde o diabo fez o que fez, e parece que o fechamento desse livro é isso, é o que o diabo fez, e no final Deus foi lá e mudou, tirou o diabo da situação, quando na verdade o livro de Jó é muito além disso. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero ler esse versículo novamente, preste atenção nas prerrogativas, nas qualidades que Jó tinha. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o versículo 6 do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Presta atenção, Deus, não é Jó que está falando quem ele é Deus que está falando quem Jó é. Porque o versículo 1 do capítulo 1, nós podemos achar que é o escritor que está narrando quem era Jó. Mas aqui no versículo 6 está claro que o próprio Deus está dizendo, ou vai dizer quem é Jó. Versículo 7. Então perguntou o Senhor, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A introdução ou versículo 1 fala isso e está falando abertamente. Agora no versículo 8, Deus está dialogando, se assim podemos dizer, com o diabo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era o próprio Deus que estava dizendo quem Jó era. É muito interessante nós entendermos isso, porque se nós olharmos para esse versículo, eu quero dizer, de nós para ele, não de Deus para ele, nós vemos que Jó era um homem infalível. Nós vemos que Jó era um homem sem erro. Quando Deus fala quem era Jó, Deus não está dizendo que Jó era perfeito, mas Jó tinha as suas qualidades, ele tinha o seu valor, e está claro que porque o próprio Deus fala isso, e ele não fala isso só uma vez. O livro de Jó, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nos 42 capítulos, apenas 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, aparece o nome de Satanás. O restante, os outros 40 capítulos, não aparece mais o nome do diabo. Capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos o diabo agindo na vida de Jó. Do capítulo 3 em diante, o diabo sai do livro. Sai do livro. E a partir de agora, e por mais que Satanás sai do livro, Jó ainda continua tendo problema. Se você tiver tempo, estude o livro de Jó. Capítulo 1, capítulo 2, vai falando de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, as desgraças que vem acontecendo na vida de Jó, e nós estamos vendo que todas essas desgraças, o diabo está fazendo, o diabo está destruindo. Muitas pessoas pensam que todas as coisas que acontecem na sua vida, é o diabo. Pastor, mas não é. Baseado nesse livro, não. No capítulo 3 em diante, porque no capítulo 1 e no capítulo 2, Jó vence o diabo. E você vai encontrar algumas vezes a Bíblia dizendo: e Jó não pecou contra Deus. E Jó não pecou contra Deus. E Jó não pecou contra Deus. Ou seja, em tudo que Jó passou em relação ao que o diabo estava fazendo, Jó venceu. Jó venceu. Então, no capítulo 3, o diabo foi vencido. E agora a guerra não é uma guerra de Jó com o diabo, porque o diabo já foi embora. O capítulo 3 agora é a guerra de Jó contra a alma dele, contra a justiça pessoal dele. Quanto o mérito dele. Escute, queridos, o livro de Jó, para mim, ele tem um alvo. Ele tem um alvo. De tudo que Jó passou, para mim, esse livro tem um alvo. É Deus se revelar a Jó. É importante, irmãos, nós entendermos que nós não conhecemos Deus na sua totalidade. E ninguém o conhece. Ou ninguém jamais o conheceu. Por quê? Porque ele não tem limite. A dimensão de Deus, irmãos, nós somos finitos. Deus é infinito. Infinito, ele não tem começo. Ele não tem fim. Existe uma teologia que diz
que Deus criou Jesus. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado. Jesus não é criação. Através de Jesus, todas as coisas foram criadas. Mas Jesus não foi criado. Ele foi gerado. Importante. Todas as coisas foram criadas. Mas Jesus não. Jesus foi gerado. Ele estava no seio do Pai. Preste atenção. Quando nós entramos num processo, queridos, e nem todo mundo, preste atenção, nem todo mundo que vive dentro de uma igreja está querendo conhecer Deus. Muitas pessoas, irmãos, ou a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas querem resolver os seus problemas. Mas pastor, o que mais importa do que resolver os meus problemas? E eu te pergunto, do que adianta resolver os seus problemas e não mudar a sua vida? Quantas pessoas estavam com problema financeiro, arrumou o problema financeiro e continua infeliz? Quantas pessoas estavam doentes, foram curadas e continuam com problema? O senhor está falando que é errado, pastor, o caso? Não, Jesus nos curou, irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma condição que nós temos. E isso é um fato. Cura não é promessa, cura é um fato. Ele não prometeu nos curar, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Não é promessa, promessa a gente espera. Fato a gente se apropria. Porém, tem pessoas que pensam, irmãos, que tudo na vida dela é o diabo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se o diabo morresse hoje, tivesse um infarto fulminante, tem pessoas que continuariam com a vida do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema dela não é o diabo, é a mentalidade. O problema de Jó não era o diabo. O diabo ele venceu com 2 capítulos. Mas ele precisou de 39 capítulos. Pastor, mas não é 40? Não, 40 já estava resolvido. O último capítulo é a conclusão do livro. 2 capítulos, sobrou 40. O último você tira de lado porque é a conclusão, o fechamento do livro. 39 capítulos para Jó vencer ele mesmo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Venceu o diabo, Jesus venceu. Você pode dizer amém? Jesus venceu o diabo. Você não precisa vencer o diabo, você só precisa estar em Cristo. E quem está em Cristo já é vencedor sobre o diabo. Sabe quem foi que Jesus não venceu? Foi você. Quem precisa ser vencido não é o diabo, irmãos. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. E quem está em Cristo é vencedor sobre o diabo. O que nós precisamos, irmãos, e Jesus não venceu, foi você, foi a mim. Escute, você está achando que o diabo está fazendo isso? Não, irmãos, a sua mentalidade te estabelece onde você está. Abra comigo Isaías, deixa eu te mostrar um pouquinho, depois a gente volta para cá. Vai um pouquinho para frente, Isaías capítulo 6. Irmãos, libertação é Deus nos tirando de um lugar. Liberdade é quando o lugar sai de você. Dá para entender isso? Não. Libertação é quando Deus tira você de um lugar. Liberdade é quando o lugar sai de você. Existe, presta atenção, existe o opressor e a opressão. O opressor é o diabo. A opressão é uma mentalidade. Tem gente que foi liberto do opressor, mas vive na opressão. O opressor é uma pessoa. A opressão é uma mentalidade. A libertação é sair de um lugar. A liberdade é o lugar sair de você. Dá para entender isso? Uma coisa foi o que Jesus fez. Outra coisa é a maneira como eu penso. Tem um ditado, irmãos, que diz que o mundo não é como dizem. O mundo é como nós vemos. É importante. Isaías capítulo 6, versículo 1. Quando nós estamos falando de Isaías, presta atenção, nós estamos falando de um profeta, um homem de Deus. Profeta é esse dedo aqui, irmãos, ó, teologicamente é esse dedo aqui o profeta.
Por que esse dedo? Porque ele aponta, e se você estudar os primeiros capítulos de Isaías, você vai vendo Isaías dizendo, ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano. Quem é Isaías? Isaías é um profeta usado por Deus. Só que quando chega no capítulo 6, tem um divisor de águas. Depois do capítulo 6, ou a partir do capítulo 6, nós temos outro profeta. É o mesmo Isaías, mas é outro profeta. Por quê? Vamos ver por quê. Capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Escute, nós estamos falando de um profeta. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, quando a Bíblia diz que Deus ungiu os lábios de Isaías porque ele falava palavrão? Não. Não. Obviamente que não. Quando ele diz que é um homem de lábios impuros, é que os lábios de Isaías tinham se contaminado com a linguagem do povo. O foco de Deus nesse processo do capítulo 6 é que Isaías visse ele. O alvo de Deus é que Isaías tivesse uma visão do Senhor. Escute, o alvo de Deus num processo é se revelar a você. O alvo de Deus num processo é que você e eu tenhamos uma visão de quem Deus é. Por quê? Porque no dia que nós tivermos uma visão de quem Deus é, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós estamos falando de um profeta. Comece a olhar no capítulo 3, capítulo 4, ele está dizendo, ai de fulano, ai de beltrano. Sabe aquele profeta que aponta para todo mundo? Ai de ciclano, ai de não sei do que, ai de não sei do que. Mas agora ele tem uma visão do Senhor e ele diz, ai de mim, ai de mim, porque eu vi o Senhor. O que falta para que haja uma mudança na vida da igreja é uma visão clara de quem é o Senhor. Nós não vamos encontrar o Senhor no ativismo. Nós não vamos encontrar o Senhor na festinha de primavera da igreja, no culto das tias, no chá das irmãs. Nós não vamos encontrar o Senhor nisso. Nós só vamos ter uma visão do Senhor quando nós estivermos insatisfeitos com tudo que nós estamos vendo. Quando nós tivermos um coração apaixonado para buscar ao Senhor. Quando Deus diz que Jó era um homem reto, Deus não estava mentindo, mas Deus queria levar Jó para outra dimensão. E o diabo não é o protagonista, diferente do que muitos pensam. O diabo não é o protagonista do livro de Jó, ele só aparece em 2 capítulos. O protagonista do livro de Jó é a alma dele. Escute, o protagonista da sua vida não é o diabo, é a sua alma, é a sua mentalidade, é a sua linguagem, é as pessoas com quem você se relaciona, é o tempo que você passa nas redes sociais. Antigamente, irmãos, eu ouvi um ditado que dizia assim, diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Eu mudei. Diga com quem tu andas, e eu direi se eu vou. Porque dependendo com quem você anda, eu não vou. Preste atenção, irmãos. Tem gente culpando o diabo por sua mentalidade.
Volte para Jó. Eu falo. Isso, vai para Jó. Volte para o capítulo. Capítulo 3. Até o capítulo 2, você vai ver que Jó não pecou contra o Senhor. Jó não. A mulher de Jó foi para o shopping fazer uma compra, passou o cartão na loja da Louis Vuitton. Foi comprar uma bolsa e o cartão deu recusado. Ela ligou para o gerente e falou: tem alguma coisa acontecendo, tem algum engano. Ela falou: não tem engano. O gerente falou: não tem engano. Ela voltou para casa endemoniada, envergonhada. E quando ela chega, Jó estava no quarto orando. Eu estou criando um campo imaginário. E ela bate na porta e diz: amor. Ele fala: oi, amor, estou orando. Ela abre a porta e fala: você sabia que eu fui na loja e o nosso cartão está bloqueado? E ele continua orando. E ela diz: você não vai falar nada? Ele diz: não. Ela falou: ainda você continua adorando esse Deus? Amaldiçoa ele, morre. Ele falou: você ficou doida, você está pirada, você bateu a cabeça. E a Bíblia diz: e contra tudo, e diante disso, Jó não pecou contra Deus. Se nós entendêssemos, meus irmãos, que a nossa maior guerra não é contra o diabo, é contra a nossa mentalidade, é contra a maneira. Olha o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 3. Depois disso, depois do quê? Depois que Jó venceu o diabo, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Ou seja, Jó amaldiçoou o dia que ele nasce. Versículo 2. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, a noite em que eu disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-nos as trevas e as sombras de morte. Habite sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que delas se puderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre nas contas dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela seja banido. Amaldiçoe-nos aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabe excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas, o crepúsculo matutino da noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Se você continuar lendo, aqui no versículo 11, presta atenção, que agora ele vai entrar no período de pergunta. Por que eu não morri? Ou por que não morri eu na madre? Primeira pergunta dele. Segunda: por que não inspirei a sair dela? Terceira: por que houve regaço que me acolhesse? Por que peitos me amamentarem? Quarta: por que agora repousaria tranquilo e dormiria? Se você continuar lendo, você vai ver que tem várias perguntas. Se eu não me engano, 6, 7 perguntas Jó vai fazer. Por quê? Agora o problema de Jó não é mais o diabo, é uma mentalidade, é a maneira como ele pensa, é a maneira como ele vê as coisas, é a justiça própria dele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando eu conheço o Senhor, quando eu conheço a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a sua fidelidade, a minha vida transcende problemas. Quando eu conheço o Senhor, eu não passo por problemas, eu passo por experiências. Deixa eu repetir isso novamente. Quando eu conheço o Senhor de fato, eu não passo por problemas, eu passo por experiências.
A ideia de Deus é que nós saiamos do nosso mundo, da nossa casinha, e possamos entrar no mundo dele. Escute, durante muitos anos nós servimos a Deus do nosso jeitinho, a moda da casa. Você já chegou na pizzaria? Qual que é? Tem pizza moda da casa. Tipo assim, a gente está servindo Deus a moda da casa. Você pode servir do jeito que você quiser, irmãos, mas Ele só aceita do jeito dele. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu não sou senhor dele, Ele é senhor sobre mim. Eu preciso entender, irmãos, que igreja não é clube. Eu preciso entender, irmãos, que uma vida com Deus não é uma coisa que eu faço de vez em nunca, é uma vida. Se eu não me comprometer com a palavra, irmãos, tem momento que Jó diz assim: eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Hã? Você tinha juízo, irmão? Era o Satanás que fez isso? Não, a cabeça dele. Eu sou justo. A partir do momento que ele diz eu sou justo e Deus tirou o meu direito, ele está dizendo o quê? Que Deus é injusto. Preste atenção. Quando eu estou andando com Deus, quando eu estou certo, irmãos, que eu estou andando com Ele dia a dia, eu vou sair do outro lado maior do que o que eu comecei. Quando eu estou certo da minha jornada com o Senhor, quando eu falo que eu estou certo, eu não estou falando que eu estou certo porque eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou andando com Ele, eu vou sair do outro lado maior do que isso. Porque o que muda a minha vida nem sempre é um resultado. O que muda a minha vida é o entendimento. Existem pessoas que obtiveram a vitória, mas não tiveram entendimento. E por elas não terem entendido o que Deus fez, a vida delas não mudaram. Existe coisa na nossa vida, irmãos, que mudou externamente, mas não mudou interiormente. Por isso, nós temos uma circunstância mudada, mas nós não temos uma vida mudada. A impressão que eu tenho é que o Deus que nós servimos é um Deus Papai Noel. A igreja desenvolveu uma mentalidade seguinte: se eu chorar no tom certinho, Ele me abençoa. Se eu fizer a campanha de 7 dias, Ele faz. Não, irmãos. Se eu não faltar um dia da campanha, então Deus abençoa por frequência. Entendi. Não. Deus não me abençoou, irmãos. Deus me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. O processo de Deus não é questão de bênção, é questão de transformação. Processo de Deus, irmão, nós temos gente abençoada na igreja, mas mau caráter lá fora. Por quê? Porque falta ter uma visão do Senhor. Pastor, mas Jó era justo. Ele era justo na dimensão do entendimento que ele tinha, não para debater com Deus, não para entrar em questão com Deus. Ou seja, irmãos, eu nunca serei justo para reivindicar justiça diante dele. Ande um pouquinho para frente, Jó. Capítulo 40. No capítulo 38, se eu não me engano, no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Começa a fazer umas perguntas básicas para ele. Aproximadamente 30 e poucas perguntas. Se ele tinha feito umas 8 no capítulo 3, no capítulo 38 ele faz umas 30 e poucas perguntas.
É porque Jó estava se respaldando naquilo que ele vivia. Escute, irmãos, o que nós não somos por nós somos por Ele. A nossa condição não é uma condição de justiça própria. Irmãos, um dos heróis da fé disse assim: se a nossa justiça fede como trapo de imundícia, você imagina a injustiça. Um dos heróis da fé disse: se a nossa justiça, diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. E o que é trapo de imundícia na Bíblia? Era o pano que a mulher usava nos seus dias menstruais. Aí diz assim, um dos heróis da fé disse assim: se a minha justiça é como trapo de imundícia, você imagina a injustiça. Tudo que nós somos em Cristo. Tudo que nós temos em Cristo. Toda a nossa verdade é Cristo. Toda a nossa condição é Cristo. Toda a nossa vitória é Cristo. Aí no capítulo 38 Deus vem falando. No capítulo 39 Deus vem falando. No capítulo 40 Deus vem falando. Quando chega no versículo 3 do 40, é como se Deus, presta atenção, é como se Deus fosse dar uma respirada. Eu vou pegar fôlego para continuar falando. E aí Jó entra e fala. Deus vem falando. No capítulo 40, Deus continua falando. E Ele vai continuar falando. Mas Deus para tomar um fôlego. E aí Jó diz: então respondeu Jó, versículo 3 do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. O que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas, porém não prosseguirei. Olha isso, irmão. Agora Deus acabou de respirar e continua falando. Então o Senhor, do meio de um redemoinho. Então o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó. Ei. O quarto homem que Sadraque, Misaque e Abednego encontrou foi na fornalha, aquecida 5 vezes. Escute, irmãos, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Eu estou falando que existem dimensões em Deus que só em alta temperatura nós vamos conhecer. Pessoas rasas conhecem um Deus raso. Pessoas superficiais conhecem um Deus superficiais. Pessoas circunstanciais conhecem um Deus circunstancial. Pessoas de vez em quando acontece alguma coisa. Mas pessoas de água profunda, irmãos, acabam encontrando petróleo. Existem pessoas, irmãos, que elas não estão mais presas a uma bênção, ainda que elas precisem, ainda que nós precisamos. Mas existem pessoas que elas não se dão por satisfeitas enquanto não conhecer Deus em outra dimensão, enquanto não conhecer Deus de uma forma mais intensa. Diante da totalidade dos cristãos, eu não sei se são muitos, diante da totalidade, mas no meu entendimento tem muitos que estão buscando o Senhor, querendo conhecer Ele em outra dimensão. Deixa eu te falar, irmãos, Deus não tem problema em te abençoar, até porque Ele já fez isso. Capítulo 42. Sabe, irmãos, às vezes Deus fala com a gente no meio do redemoinho. Às vezes Deus fala com a gente no meio do redemoinho. O redemoinho é terrível quando ele veio. Mas ali, naquele redemoinho, você ouve a voz de Deus numa dimensão que você não ouviria antes. Deixa eu te falar outra coisa, irmãos. Na guerra, toda soberba acaba. Todo mundo fica humilde. Você sabia disso? Na guerra, irmãos, a soberba passa. Todo mundo fica humilde na guerra.
Se você está encontrando alguém soberbo, é porque ainda não entendeu guerra, irmãos. Ainda não sabe o que é passar por uma guerra. Porque na guerra, a soberba acaba. A humildade vem. Nós precisamos entender. Olha o capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, essa palavra em algumas versões diz, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Sabe o que Jó está dizendo? Aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor fará. Aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor fará. A história de Jó começa com o diabo. O diabo vai embora e aparece Jó, almático, cheio de justiça própria. Mas eu quero te mostrar o versículo chave do livro de Jó. E aí você vai entender porque que nós lemos Isaías 42, verso 5. Acharam? 42, 5. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mantenha aberto. Jó entra numa guerra do capítulo 3 até o 41, se assim podemos dizer. Agora no 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Tá, mas e aquele Jó que conhecia Deus no capítulo 1? Que era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Ou seja, Jó conhecia Deus numa dimensão, mas Deus queria levar Jó para outra dimensão. E agora, terminando o livro, sem diabo, sem o eu do Jó, ele está dizendo: antes eu te conhecia. Ele está dizendo: tudo aquilo que eu conhecia, comparado ao que eu conheço agora, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é que Isaías disse quando viu o Senhor? Ai de mim. Olha o que é que Jó diz no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por quê? Porque agora os meus olhos te veem. E depois que os meus olhos te veem, eu não tenho como fazer outra coisa senão me abominar, senão me arrepender, senão me render. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, entenda: Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Meu pastor é o meu karma. Não existe karma. A ideia de Deus é que você conheça Ele em outra dimensão. A ideia de Deus, escute, irmãos, Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com nada, Deus não tem problema em nos abençoar. A ideia de Deus: me conheça numa dimensão. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ah, irmãos, como é maravilhoso quando passamos uma situação e você conhece Deus em outra dimensão. Como é maravilhoso quando vem outra situação tão ruim. Se a gente pudesse, a gente pulava a etapa, queimava a etapa. Mas quando termina, você fala: uau, foi ruim, mas foi bom. Como dizem os pentecostais, foi estreito, mas foi gostoso. Por quê? Porque chega uma hora, irmãos, que a visão dele é maior do que todo o teu sofrimento, que é maior do que tudo que você passou. Porque se nós continuarmos lendo, e nós vamos ler mais uns versículos no livro de Jó, você vai ver que no capítulo 42, no versículo 5, Deus não mudou a história de Jó. A história que eu digo, financeira, familiar, a história dele continuava a mesma. Mas como é que Jó estava agora? Como diz lá no Nordeste, quebrado igual arroz de terceiro. Quebradinho, quebrado. A situação dele não mudou, mas ele está vendo Deus em outra dimensão. Ele consegue enxergar Deus em outra dimensão. Do que adianta uma situação mudada se o coração continua endurecido, se a gente continua altivo, inflexível, bruto? Do que adianta?
se as coisas mudam e nós não mudamos? Sabe, irmãos, enquanto nós estamos presos às coisas, Deus está querendo mudar a nossa vida. Enquanto nós estamos querendo, irmãos, um cargo, uma posição, sabe o que Deus está querendo? Eu quero me revelar mais a você. Eu quero me revelar mais a você. Eu quero que você me conheça. Deus não está se escondendo de você. Deus está se escondendo para você. Deus está disponível, irmãos. É tempo de nós entendermos isso. É tempo de nós entendermos. Deus está querendo ser achado. Deus está querendo ser encontrado, irmãos. O que nós precisamos é de fome. O que nós precisamos é sair desse mundinho evangélico que nós temos vivido. Desse evangelho faz de conta, dessa estatística de 40 e poucos milhões, e viver um evangelho genuíno. E qual é o evangelho genuíno? O evangelho que você busca o Senhor. O evangelho que você deixa Ele mexer na sua vida. Onde Ele vai mudando, irmãos. Onde Ele vai transformando. Versículo 10, capítulo 42. Versículo 10 diz assim: mudou Deus a sorte de Jó. Olhe para mim. Algumas versões diz: mudou Deus o cativeiro de Jó. Onde é que ele estava preso? Tem alguma versão que diz cativeiro aí? Tem? Virou o cativeiro de Jó? Virou Deus o cativeiro? Mudou. Que cativeiro que Jó estava, irmãos? Ele tinha sido preso aonde? Quem foi que levou Jó para a cadeia? O cativeiro que ele vivia era o cativeiro da mentalidade dele, irmãos. Ele estava preso na sua própria mentalidade. Irmãos, a maior prisão que nós podemos viver, irmãos, é a prisão da mentalidade. É a prisão do coitadismo. A prisão do ó dia, ó céu, ó azar. Tudo eu, nada dá certo para mim. Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. O que vai ser de mim? Mudou Deus o cativeiro de Jó. Quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe dobro de tudo que antes possuíra. Olha agora, Deus, tem gente que pensa que esse daqui é o ápice do livro de Jó, e Deus deu o dobro. Tem gente fazendo campanha, a restituição, Deus vai dar o dobro. Não, irmãos, Jó, o apogeu do livro não é Deus deu o dobro. Se Jó estivesse aqui, você perguntasse: Jó, qual é a melhor parte? Ele diria o versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia, mediante o que eu conheço, antes era só uma sombra, mas agora eu tenho entendido, eu tenho visto o Senhor, e amanhã eu vou ver o Senhor em outra dimensão, e depois de amanhã o Senhor vai se revelar em outra dimensão. Por quê, irmãos? Porque Ele não tem fim, porque Ele não tem limite, porque Ele não determina a fome, determina a comida. A fome é sua. Quando você convida alguém para almoçar na sua casa, você não determina quanto essa pessoa vai comer. Vai? Determina ou não? Você fala para ela: come mais, mas se ela falar eu não quero, ela não vai comer. Você pode fazer muita comida, mas não quer dizer que ela vai comer tudo. É assim ou não é? Mas o seu papel, se você é um bom anfitrião, é encher a mesa de comida. E principalmente o brasileiro é assim, né? E lá no Nordeste a gente é assim, dá comida mesmo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não determina a sua fome, Ele só determina a sua comida. Você vai comer o tanto que você quiser. Enquanto nós não nos despertarmos, irmãos, para buscarmos o Senhor com fome, paixão, fogo, lágrimas no nosso coração, enquanto o nosso coração não queimar por mais do Senhor, enquanto nós não desejarmos
Todos os nossos problemas vão estar fundamentados em circunstâncias, em coisas, em cargo, em posição, em igrejas. Só isso, é só isso que a gente vai viver. Enquanto nós não entendermos, irmãos, que o Senhor está querendo pessoas para Ele partilhar o seu coração. Enquanto nós não entendermos, irmãos, que a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, é para aqueles que buscam Ele, aos quais Ele dará a se conhecer. É importante, igreja, nós entendermos. Escute, não importa quanto você ganha hoje ou quanto você vai ganhar amanhã. Não importa que carro que você tem ou que carro que você vai ter amanhã. Não importa se você é solteiro e vai casar amanhã. Quando eu digo que não importa, eu estou dizendo que isso não é o que vai mudar a sua vida. Escute, igreja, tudo que nós precisamos é buscar o Senhor. Tudo que nós precisamos é mergulhar, é entendermos os valores das práticas. Eu vou jejuar porque por causa da bênção? Não, eu vou jejuar para romper o odre velho, para que eu possa entrar numa nova dimensão. Eu vou passar tempo orando, vou investir mais tempo em oração, não é porque eu quero mais coisas, é porque eu quero mais da tua pessoa, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Chega uma hora que o cargo, que a função, que o título, que a viagem. Escute, irmão, durante muito tempo eu orei para viajar. Eu queria viajar, irmãos, amanhã eu viajo, amanhã eu vou para Brasília. Mas não é mais o meu foco. Por quê? Chega uma hora, irmãos, que você encontra o que é insubstituível. É a presença dele. Escute o que eu estou te falando hoje. Escute o que eu estou te falando hoje. Não tem nada melhor do que a presença dele. Não tem nada melhor do que a voz dele. Não tem nada melhor do que a visão da pessoa de Jesus Cristo. Não tem nada melhor quando a voz dele ecoa no seu coração. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tudo que nós estamos buscando são subterfúgios. São coisas para substituir, mas não vai substituir. A presença dele é tudo. O nosso desafio como igreja e como um dos pastores dessa casa, o meu trabalho tem sido trazer você para orar, meditar na palavra. Não simplesmente vir orar, mas encontrar o Senhor. Esses dias aqui eu contei uma historinha muito verídica, muito verídica, uma história verídica, mas muito pontual para hoje. Uma menina que foi para o culto, uma adolescente que foi para o culto e os pais não foram. Quando ela chegou em casa após o culto, o pai perguntou para ela: filha, o que o pregador pregou? A menina falou: papai, o pregador hoje falou sobre Enoque. E o pai falou: e o que ele falou? Papai, o pregador falou que o Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. E de repente, ele ficou tão longe de casa, que Deus disse para ele: não volta não, fica aqui comigo. É assim. Nós vamos andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Chega uma hora que você quer voltar para o lugar de onde você saiu. Deus diz: não volta não. Não volta mais não. E aí, irmão, você andou tanto. Você olha para trás e fala: eu não vou voltar. Eu não vou voltar mais. Eu já andei demais. Foi isso, Enoque foi andando com Deus. Um dia, 2 dias, sei lá quantos anos. Chegou um dia que ele falou: não vou voltar para casa não. Deus falou: fica aqui. Não volta mais não. É isso que nós precisamos entender. Não há nada. Escute o vazio. Irmãos, quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para o ser humano,
tem hora que fica difícil distinguir se é um ser humano ou se é um bicho. Desculpe. Pessoas totalmente irracionais, movidas pelos desejos e anseios, como um bicho. Sabe o que é isso, irmãos? É porque o instinto, ele é insaciável. A carne é insatisfeita e a alma é insaciável. Aquilo que você quer hoje, você vai querer amanhã. Depois da manhã você vai... Isso é droga, irmão. Começou fumando uma maconha, aí vai pro crack, aí vai para não sei o quê. E aí, irmãos, alguém tem que produzir uma droga mais forte, porque aquela já não faz mais efeito. Irmãos, tem droga por aí que as pessoas têm efeito de um canibal. Você já viu essa? Já viu? Entra no YouTube. Coloca lá, droga com efeito canibal. Você vai ver o ser humano comendo o outro. É horrível. Normal? Sabe o que é isso, irmãos? É a alma. A alma sem Deus. Sabe o que está faltando para a igreja, irmãos? Fome. É anseio. Se o mundo está querendo coisas para dizer que a igreja não está querendo, a igreja está querendo posição, querendo status. E tudo que nós precisamos é da presença dEle. Tudo que nós precisamos é da plenitude dEle. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, por favor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Comece a falar com Deus. Sentado, em pé, ajoelhado. Eu gostaria de te convidar nessa noite a fazer uma oração diferente. Eu não sei se não existe mais fome, eu não sei se não existe mais anseio pela presença do Senhor. Eu não sei como está a sua vida de oração com a palavra. Eu não sei o seu tempo de consagração. Mas eu gostaria de te convidar nessa noite a pedir para Ele: Senhor, dá-me fome. Eu gostaria que você orasse nessa noite. A minha oração por você nessa noite é para que nasça uma fome, um desespero pela presença dEle. Ore para Ele, ore a Ele dizendo: Senhor, eu preciso.
E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto erga as tuas mãos e declare: o lugar mais alto que eu quero estar. Vamos comigo, declare. Novamente, o lugar mais alto, o lugar mais alto. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto. Nós queremos, Senhor. Nós queremos uma revelação do Senhor. Nós queremos uma visão do Senhor. A ponto de nós dizermos: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu oro para que possamos ter uma revelação de quem o Senhor é. E a nossa vida jamais será a mesma. Jamais. Jamais, 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 jamais será a mesma.
Senhor, eu declaro um novo tempo sobre pessoas nessa noite. Eu declaro uma fome, uma sede, uma paixão, um desespero pela Tua presença, pela Tua palavra. Que a nossa comida seja a Tua palavra, que a nossa comida seja a Tua presença. Eu não sei, irmãos, o que você precisa fazer, não porque a gente compre a presença do Senhor, mas para que possamos nos entregar, para que mais dele que já está em nós possa se manifestar. Talvez seja um tempo de nós entrarmos no período de jejum, de entrega mais intensa. Talvez nós precisamos investir um tempo mais em adoração. Mas o que nós não podemos é nos dar por satisfeito. Não, o problema que nós estamos passando não é questão do diabo, o diabo foi vencido. É questão, irmãos, de mentalidade. E eu declaro que o novo tempo está nascendo na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, na igreja brasileira. Em nome de Jesus, eu creio no novo tempo sobre a nossa nação. Eu creio no avivamento. Eu creio em milhões de almas se rendendo ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Tu és a nossa vida, a nossa paz. Senhor, nós queremos render louvores a Ti. Queremos render louvores a Ti, Senhor. Nós queremos aplaudir o Teu nome nessa noite, render louvores a Ti.